No cenário econômico brasileiro, uma pergunta persiste como um eco através das décadas: por que é tão difícil, se não impossível, construir e preservar riqueza na moeda nacional, o real? A resposta não reside em crises pontuais ou em má gestão isolada. Ela está em uma estrutura de dependência deliberadamente construída e mantida ao longo de séculos. Esta estrutura, que se adapta e se moderniza, garante que a riqueza gerada no Brasil seja, em última instância, drenada para o centro do sistema financeiro global. Neste episódio, vamos desvendar a espinha dorsal dessa estrutura. Seguiremos uma linha cronológica que conecta a hegemonia do Império Britânico no século XIX à dominância americana no século XXI. Mostraremos como o Barão de Mauá e Eike Batista, separados por mais de um século, foram vítimas do mesmo mecanismo de poder. E explicaremos como o Plano Brad e o Umbrella Deal dos anos 90 foram a certidão de nascimento do tripé macroeconômico invertido que opera até hoje. No século XIX, o centro do sistema capitalista mundial era Londres. A moeda de referência global era a libra esterlina, garantida pelo poder naval e financeiro do Império Britânico e seu banco central, o Bank of England. No Brasil, um empresário visionário chamado Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, personificou o maior esforço de desenvolvimento de um capitalismo nacional autônomo. Mauá investiu em ferrovias, estaleiros, iluminação a gás e fundou o Banco do Brasil. Ele desafiou diretamente a dominância do capital inglês. Mas Mauá operava em um mundo cujas regras eram ditadas por Londres. Seus projetos competiam com os interesses britânicos, que dominavam o comércio e as finanças no Brasil. A crise de liquidez global de 1875, originada no centro do sistema, foi fatal para seus empreendimentos. Pressionado, Mauá foi forçado a ceder seus ativos a empresas de capital britânico e viu seu império ruir. A lição era clara: a periferia podia se modernizar, desde que não desafiasse a hegemonia do centro e a hierarquia monetária. Um século e meio depois, a estrutura se repete com novos atores. A hegemonia global passou de Londres para Washington. A libra foi substituída pelo dólar. E o Bank of England deu lugar ao Federal Reserve, o Fed. O arquétipo do empresário nacional audacioso foi encarnado por Eike Batista. No início do século XXI, Eike construiu um império de commodities, petróleo, minério de ferro, logística, com base em capital levantado nos mercados globais, denominados em dólar. Sua ascensão foi meteórica, impulsionada pelo ciclo de alta das commodities e pela farta liquidez global gerada pelo quantitative easing do Fed após a crise de 2008. Quando a confiança do mercado de capitais de Nova York evaporou, seu império desmoronou. A história de Eike é a história de Mauá em alta definição. Ambos demonstram a vulnerabilidade do capital periférico que, para crescer, precisa se financiar na moeda do centro hegemônico, tornando-se refém do seu ciclo de liquidez e do seu humor político. Se Mauá e Eike foram as consequências, o Plano Brad e o Umbrella Deal foram a causa institucional do arranjo moderno. Após a crise da dívida externa dos anos 80, o Brasil se viu em posição de extrema vulnerabilidade. A renegociação dessa dívida, formalizada no Plano Brad em 1994, não foi um ato de benevolência. Foi um contrato de adesão. Para ter acesso ao plano, o Brasil precisou assinar um acordo-quadro com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Tesouro Americano. Este acordo, o Umbrella Deal, estabeleceu as condicionalidades que o país deveria implementar. Em essência, o Brasil trocou a reestruturação de sua dívida pela soberania sobre sua política econômica. As condicionalidades eram claras: abertura comercial e financeira, privatizações, disciplina fiscal e adoção de um regime monetário focado exclusivamente no controle da inflação. O tripé macroeconômico, adotado formalmente em 1999, foi a materialização dessas condicionalidades. Na prática, o tripé funciona de forma invertida. Para atrair os dólares necessários para fechar as contas externas, o Banco Central mantém a Selic em patamares estratosféricos. Juros altos atraem capital especulativo, desindustrializam o país e aumentam a própria dívida pública, que exige mais superávit e mais juros, reiniciando o ciclo. Se o tripé é o mecanismo, o relatório Focus, publicado semanalmente pelo Banco Central, é o seu painel de controle público. O Focus coleta as expectativas de um grupo seleto de instituições financeiras sobre inflação, juros, câmbio e produto interno bruto. Oficialmente, ele serve para ancorar as expectativas. Na prática, ele formaliza a inversão do dever fiduciário do Banco Central.
A Constituição de 1988, no seu artigo 192, determina que o sistema financeiro deve promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. No entanto, o que o relatório Focus revela é que o verdadeiro cliente do Banco Central é o mercado financeiro. A política monetária não é calibrada para cumprir a Constituição, mas para não decepcionar as expectativas dos analistas de bancos e fundos, os mesmos agentes que lucram com os juros altos e a volatilidade do câmbio. O Focus é o termômetro semanal da subordinação. Ele mede o custo de permanecer em real. E o Comitê de Política Monetária age em conformidade, sob o risco de perder a credibilidade perante o mercado. A espinha dorsal da dependência, que vai de Mauá a Eike e se formaliza no tripé macroeconômico, leva a uma conclusão inescapável. O sistema é desenhado para que o real seja uma moeda de fluxo, não de reserva de valor. A combinação de inflação crônica, juros reais escorchantes e volatilidade cambial torna irracional a poupança de longo prazo em moeda nacional. A única estratégia racional de sobrevivência para quem gera riqueza no Brasil é convertê-la para a moeda do centro hegemônico, o dólar, e enviá-la para o exterior. Você pode até ganhar dinheiro em real, mas não pode ficar rico em real. Tentar fazê-lo é cometer o pecado original. E a punição é a expropriação pela desvalorização e pelos juros. É a estrutura de dependência em sua forma mais pura e brutal, operando à luz do dia, sob o verniz da técnica econômica. E o relatório Focus, toda segunda-feira, confirma que nada mudou.